E quero falar rapidinho para vocês o seguinte: o nosso moçambicano, nosso amado irmão David, que já está uns meses aqui no Brasil, e ele teve contato com o nosso irmão amado, irmão evangelista, irmão Antônio Carlos. E o irmão Antônio Carlos, conversando com o nosso amado irmão David, falou sobre a doutrina de reforma. A doutrina da qual nós seguimos, tiveram vários estudos, e o irmão Antônio Carlos falando de doutrina de reforma, de como nós éramos, como o povo de Deus é. E o irmão David foi analisar se tudo aquilo que o irmão Antônio Carlos estava falando para ele era verdade. E depois que ele se separava do irmão Antônio Carlos, ele ia na Bíblia e ia pesquisar na Bíblia, nos testemunhos, para ver se realmente tudo aquilo que foi repassado para ele era verdade. E o irmão, depois de estudar, depois de ser orientado e estudar pelo irmão Antônio Carlos, tornou-se filho na fé do irmão Antônio Carlos, porque ele acreditou e acredita na doutrina da reforma. Amém. E hoje, nosso amado irmão David, Jesus ele já aceitou, já tem no coração, mas ele se rendeu humildemente, vai agora se prostrar à doutrina de reforma humildemente, como todos nós, em busca de uma salvação. Meu amado irmão David, antes de o nosso pastor e presidente e o nosso pastor Itaci Souza orar confirmando essa sua decisão, o irmão acreditou mesmo na doutrina de reforma que o irmão Antônio Carlos lhe falou? Sim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por me conceder a vida, a saúde, e também dizer que estou muito feliz por ver a face de cada um dos irmãos que se encontram neste lugar. Isso me alegra bastante e também me alegra bastante porque a palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. De fato, é isso que o pastor Eli Júnior disse, e na verdade eu tive um estudo bíblico com o irmão Antônio Carlos, que eu tenho muito apreço pela pessoa do irmão Antônio Carlos. Eu conheci ele em 2022, nós começamos a conversar por aí. Então daí, no tempo que ele saiu, foi para outro ministério, na qual ele saiu há pouco tempo, novamente, nós começamos a conversar por aí. Então, chegou a fase na qual ele me deu alguns estudos, ou seja, estudo bíblico, fazendo-se a diferença entre aquele ministério e este ministério. E, de fato, eu cheguei na conclusão que aquilo que está no outro ministério, por questão de segurança, não vou mencionar o nome, é contra a palavra do nosso Senhor Deus. Então, sendo assim, como a palavra do Senhor diz no Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz assim: saia dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Então, para não ser participante do pecado na qual é cometido, eu preferi me sair dela, para que não seja participante também. Então, é mais ou menos resumindo isso que eu queria expressar. Agradeço por isso por me conceder a palavra, pastor Eli Júnior. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nosso amado irmão cantou indo para a gente, louvou o nosso Deus. E ele disse que ele saiu da África, mas a África não saiu dele. E agora aqui no Brasil, juntamente com a África e com a doutrina de reforma. Amém. E agora, meu amado irmão. Amém. E agora, meu amado irmão, aqui em Brasília, o irmão tem o apoio, pode estudar com o nosso amado irmão evangelista, o irmão Marcos, que é o nosso dirigente aqui, que acabou de falar, com o nosso ministro João Rosa, com o nosso pastor Ismael, que é a autoridade máxima aqui da região. Você pode entrar em contato com todos eles. E aqui, com todos os irmãos, irmã Sandra, que está aqui, com todos os nossos amados irmãos. E o tempo passa rápido, eu gostaria de passar para o nosso presidente, pastor Jeremias Almeida, e para o nosso pastor Itaci Souza,
para que, se quiserem fazer alguma pergunta, ou que orem pela decisão de aceitar Jesus ele já aceitou, mas conhecer e aceitar a doutrina de reforma. Amém. Amém. Gostaria de convidar a diretora da ME, a irmã Heloísa, né? Porque acho que o irmão Nilson não está por aqui, não sei, porque na nossa primeira viagem à África, depois do pastor Manuel Hilário, que é o pastor reformista lá em Moçambique, depois dele foi este irmão, mesmo sendo de outro ministério, que entrou em contato conosco, embora muitas outras pessoas lá do outro ministério nos conhecessem, mas foi ele quem entrou em contato e com toda alegria disse: seja bem-vindo a Moçambique, eu queria estar com vocês. Deu com toda afago, com todo carinho, boas-vindas. E Deus já estava trabalhando desde aquele momento, por ter tocado no coração dele para dar boas-vindas a cada um de nós naquele país. Ele já esteve hospedado lá na minha casa, foi uma honra ter recebido. E poderia ter feito vários apelos para ele direto, mas não fiz, sentado à mesa, jantando, almoçando, merendando, mas sabia que esse momento ia chegar, porque tenho aprendido com os pastores mais experientes que quem faz a obra é Deus, e tudo tem um tempo certo e determinado. Amém? Estamos felizes por sua decisão, querido. Amém? E gostaria de passar essa oração ao meu querido pastor africano, pastor Itácio Souza. Antes da oração, quero dizer para vocês que estou muito feliz. A primeira vez que o irmão me conheceu, me recebeu como pai. Disse: esse é meu pai. Ele disse: pronto, você é meu filho. E agora está aqui comigo, estou muito feliz. Quero dizer para vocês que na África todo mundo sabe considerar as pessoas. Apesar de ser um país como todo mundo diz que é pobre e tal, mas todo mundo sabe respeitar as pessoas e considerar. Eu fui considerado na África como um papa. Todo mundo me chamava pai. Pai, não, pai não. Quando chegava na polícia, você não, pai. Então, uma consideração que aqui a gente não tem. Portanto, estou feliz, tomar esse filho, né? Eu posso confiar lá na África. E que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar-nos em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome para todos sempre. Nós damos graças e bendizemos porque o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, só o Senhor é Deus. Estamos vendo mais uma obra, Senhor, do Teu Santo Espírito, enviado ao nosso favor, para trabalhar por nós, nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer. Mais uma obra do Espírito Santo no coração desse irmão, que fez acreditar em todas as palavras da profecia e acreditar que estamos caminho certo para o reino de Deus. Agora pedimos a Deus que abençoe a ele, para que ele permaneça firme até a vinda gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que juntos alcancemos o reino eterno. Que Deus abençoe a ele e coloque seu nome no livro santo da vida, para que sempre seja, ó Deus, agraciado pela vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? 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 E amém, Jesus.
Ainda peguei, rapidinho. Muito bem, meus amados irmãos, louvado seja o nosso Deus. Amém. Salve a todos os papais, amém? Eu costumo dizer que a oração é o nosso caminho direto com Deus. Aos irmãos que estão necessitando de oração, fazer pedidos de oração, temos aqui a nossa caixinha de oração. Ela se encontra disponível aqui naquele cantinho aqui do lado direito da igreja, tem papel e tem caneta. Os irmãos que se sentirem na necessidade de